vamos falar sobre as interações sociais. Quando a gente vai começar com Anthony Giddens, depois vai para Erving Goffman, Norbert Elias, Zygmunt Bauman, Guy Stemming e Michel Foucault. São sociólogos mais modernos, mais contemporâneos. Anthony Giddens ele traz a teoria da estruturação, as estruturas sociais, a selfie, a socialização, os agentes de socialização, a modernidade, o sistema de peritos e tudo isso que a gente vai ver. Então, Anthony Giddens ele traz a teoria da estruturação, onde toda ação humana é ao menos parcialmente pré-determinada, com base nas regras, nas normas, nas leis do contexto em que ocorre. No entanto, as regras não são permanentes, mas são sustentadas e modificadas pela ação humana enquanto necessário. Estruturas sociais não são repressoras, elas implicam a produção de ação, fornecem os meios pelos quais os atores sociais agem, bem como os resultados dessa ação, que vai ser uma reação positiva ou uma reação negativa. Quanto a self ou reciprocidade, são as respostas do outro. As respostas do outro são necessárias na sustentação de um mundo que é observável, que tem e que responde. O prosseguimento do cotidiano é garantido através da confiança em sistemas abstratos. Quanto mais eu confio, menor é o risco. É a questão da credibilidade. Então, a self-reciprocidade aqui. A resposta do outro se torna necessária para opinar sobre o que eu sou, sobre o que eu demonstro, sobre o que eu ofereço. E eu acho que a gente pode... Não, deixa eu gravar. A socialização é a aprendizagem do modo de vida da sociedade, a transmissão da cultura através do tempo, da geração, o comportamento humano modelado continuamente pelas interações sociais. Agentes de socialização são os grupos, os contextos em que ocorre a socialização, é a família, a escola, etc. Ele critica a babá eletrônica, ele critica a questão de fornecer, de dar os aparelhos digitais às crianças. Ele fala sobre a modernidade da sua obra, as consequências da modernidade, que é a questão da noção do tempo. Ele fala dos espaços precisos, né? Dos vários alarmes que a gente tem, da correria, da racionalidade, da especialização, do lado da confiança, do outro lado do risco. Ele fala sobre a velocidade das coisas, ele fala sobre a atitude e reserva. Ele fala também sobre o sistema de peritos, ambientes materiais e sociais com ênfase na técnica, na excelência, responsável por produzir um discurso a fim de orientar, determinar atitudes a serem tomadas em contextos de risco e respostas aos desastres levados a efeito. Erving Goffman ele fala sobre a mortificação do eu, a microsociologia, as instituições sociais. A mortificação social é quando há o estereótipo, é quando o papel social anula a subjetividade do homem, é o comportamento alienado, parte dos múltiplos papéis sociais, da padronização dos internos e a transformação destes em objetos, é quando o homem se torna objeto da sociedade, é quando o seu subjetivo é deixado de lado e seu papel e sua subjetividade é deixada de lado para dar lugar ao papel que a sociedade quer que ele tenha. A microsociologia é a interação social e seus efeitos sobre a identidade individual. Então, a mortificação do eu é quando o homem perde sua subjetividade para viver algo mais coletivo, algo que é imposto. A perspectiva dramatúrgica é a apresentação do eu na vida cotidiana, é o eu essencial, o eu social. É uma peça de teatro com representação de si mesmo para atrair e interagir. Então,
muitas das vezes um homem, ele cria uma peça de teatro, tentam representar a si de uma forma que possa ser atrativa. Ele fala também, né, Evan Goffman, sobre a instituição social, que é o local de residência e trabalho. Indivíduos com situações semelhantes, separados da sociedade mais ampla, por um período de tempo. A gente vive aqui em Giddens a questão modernidade do sistema de peritos, né? E aqui a gente fala sobre as instituições sociais, que levam a vida fechada, administrada, controlada, busca controlar a vida dos indivíduos e a submetê-los, substituindo as possibilidades de interação por uma alternativa mais interna. Exemplo, escolas, manicômios, mas lembrar que Evan Goffman ele estudou essas instituições de uma forma criticada, nessa forma de tentar impor, de limitar a vida, de fechar a vida, de separar da sociedade mais ampla. Norbert Elias, na sua obra Sociedade dos Indivíduos, ele fala então que a sociedade dos indivíduos são dependentes. É uma teia de interdependência. A sociedade é tecida pelos indivíduos. Tudo está relacionado a dar respostas às mudanças da sociedade. Então, são configurações sociais que se formam, são conexões, são teias. E dessa teia de interdependência, ele fala sobre os estabelecidos e os outsiders. Os estabelecidos são as pessoas que são aceitas, estão estabelecidas. E os outsiders são os barrados, são os excluídos, são os diferentes. Ele fala também que os superiores incutiam nos inferiores uma sensação de falta de virtude. Os outsiders, consciente ou inconsciente, se incomodam com as leis socialmente acordadas e as burlam, e às vezes exageradamente, e outras vezes apenas podem introduzir regras novas. Então essa questão aí dos outsiders, de forma consciente ou inconsciente, se incomodarem com as leis sociais e passam a burlá-la, não uma forma justificando alguns erros da sociedade, mas a gente pode utilizar isso na questão da marginalização, nas pessoas que estão à margem, que parece que não são assistidas pelo Estado, e como essas localidades elas são mais violentas, a maior criminalidade. Então os outsiders muitas vezes eles se revoltam, eles não obedecem, e isso de forma consciente ou inconsciente. Norbert Elias ele fala também sobre a guetização ou guetificação, que é o isolamento dos guetos como uma forma de afastar ou mesmo excluir do contato social. Então a gente vê isso nas favelas, os centros e as favelas ao redor é um distanciamento, é uma guetização. E as favelas elas estão ali ao redor ainda, né, dos principais centros, porque os principais centros precisam das pessoas da favela para trabalhar. E aí as favelas também foram criadas ao redor para ter uma facilidade, uma proximidade com o local de trabalho. Mas não deixa de ser uma guetificação, porque é um isolamento, um afastamento de excluí-los do contato social, dos outsiders. E então, ele traz também o estigma social, que é o preconceito, é inferiorizar, é uma desaprovação das características, a classificação de um grupo por outro, são exemplos de estigmas. A pobreza, o estigma do gênero, é tipo quando eu inferiorizo, ou quando eu não ligo, ou quando eu deixo pra lá. Por isso que no ano anterior, o tema da redação foi o estigma das doenças, né, emocionais, mentais, algo assim. Então, o estigma é quando eu tenho preconceito, é quando eu inferiorizo, é quando eu não ligo, é quando eu desprezo, é quando eu desaprovo.
Então, há estigmas relacionados à pobreza, estigmas relacionados ao gênero, relacionados a religiões, à raça, deficiência. São comportamentos não convencionais. Na verdade, aos estigmas, aos comportamentos não convencionais, como os ex-prisioneiros, né? Para encontrar trabalho mais difícil, porque eles saem com essa marca, saem com essa mancha, vamos supor assim. E depois no Homo Elias temos aí Pierre Bourdieu, que analisa a maneira como a sociedade incorpora a estrutura social ao mesmo tempo em que produz, legitima e reproduz a sociedade. Não há democracia efetiva sem um verdadeiro poder crítico. Não é simplesmente aceitar, é necessário buscar se informar para escolher. Tanto o meio forma o indivíduo, quanto o indivíduo forma o meio, mas essas relações são desiguais. Então, Pierre Bourdieu ele acredita assim que uma coisa influencia na outra, mas por certas vezes uma influencia mais na outra do que uma influencia na outra. Então, é uma influência desigual, uma relação desigual. Percebe a política e a educação como reprodutores de desigualdade. Fala também que o capital, quanto mais capital, mais poder, mais privilégio. E aí, o capital ele traz privilégios econômicos, culturais, simbólicos. A questão econômica, os fatores de produção, é ter renda, ter imóvel. A cultura e a dominação simbólica são os elementos simbólicos, o poder desses símbolos, né, dos saberes, dos títulos, dos diplomas. Social, que é a rede de relações, que pode ser capitalizada. A simbólica, que é o prestígio e o reconhecimento. Fala também sobre a estrutura, o hábitos, a dominação, exemplo, a internet, os estruturados, o capitalismo e os estruturantes, a reprodução. Fala também sobre a dominação, sobre os hábitos do indivíduo em determinado campo, naturalização da dominação, exemplo, a dominação masculina no salário e nos cargos. Isso se tornou natural, mas felizmente já está sendo questionado muito. Essa naturalização da superioridade masculina, nessa naturalização dessa dominação. Hábitos é o sistema de disposições, é o modo de perceber, de sentir, de fazer, de pensar, que nos leva a agir de determinada forma em uma circunstância. A internalização das estruturas. O hábito é quando eu deixo de fazer algo ou quando eu faço algo porque a estrutura disse que isso é certo ou que isso é errado. Então é o modo de perceber, de sentir, de fazer, de pensar, de agir pela internalização da estrutura social. Fala sobre Pierre Bourdieu fala sobre a violência simbólica, que é a violência entre aspas invisível, que é a violência em que a gente não vê no físico, não é a marca roxa, mas é a questão do psicológico, a forma de violência exercida pelo corpo, mas sem coerção física, causando danos morais e psicológicos. Violência simbólica, mais uma vez, podendo ser citada na exploração moral, na qual o domínio é cúmplice. Temos aí também Zygmunt Bauman, falando sobre a modernidade líquida, o amor líquido, a amizade líquida. Tudo tá muito fluido, muito superficial. Então, modernidade líquida é para falar do momento pós-modernidade. Então, Zygmunt Bauman ele não utiliza a palavra pós-modernismo, ele fala modernidade líquida, que é uma consequência da modernidade, é o contemporâneo, as coisas estão efêmeras e afetam nos mais variados aspectos da vida.
é uma identidade volátil, como por exemplo a moda. A gente ser influenciado muito por tudo fora da gente. A amizade líquida quer ter seguidores sem nem ter contato, ou ter um contato ali, mas sim uma relação muito efetiva, muito sólida. E segundo ele, a primeira coisa a ser dissolvida nessa modernidade líquida foram os direitos. E ele também chama atenção para a questão da identidade, né? A identidade ela só pode ser consolidada quando se adquire o objeto que todo mundo compra. Parece que todo mundo só se identifica. A identidade é estar consumindo o que todo mundo está consumindo. Então, o indivíduo tenta solidificar compartilhando as mesmas coisas. O indivíduo tenta se incluir, se encaixar, utilizando as mesmas coisas. Então, parece que no pós-moderno a identidade só é possível quando se adquire o objeto que todo mundo está comprando. Então, ele fala da liberdade ilusória. É viver sob a influência da ideologia do dominante, que delibera sobre o nosso futuro econômico e social, permeando por fatos imperceptíveis. A gente nem percebe o quanto a gente está sendo influenciado, a gente acha que a gente está tomando aquela decisão por livre e espontânea, votando, e não é bem assim. É uma liberdade ilusória, é uma coisa vivida de forma inconsciente, é como se fosse um novo indivíduo fechado a crítica, é acrítico e a sua super individualidade egoísta. Então, na verdade, o novo indivíduo, ele é fechado acriticamente na sua hiper individualidade egoísta. E temos também Guy Gantivic, com o livro Precariado, que fala sobre a nova classe perigosa, o livro Precariado, a nova classe perigosa, que designa uma classe emergente constituída por um número cada vez maior de pessoas que enfrentam vidas profissionais regidas pela insegurança, principalmente nos momentos de crise, principalmente nesse momento que a gente está passando, onde as pessoas tiveram que se virar de seu Uber, de vender coisas, de ônibus, enfim, sem ter uma segurança trabalhista. E por fim, temos Michel Foucault, a sociedade do controle e o micropoder. Os espaços disciplinadores e o poder disciplinador. E até mesmo a vigilância tem. Se as empresas estão sendo vigiadas e punidas, reprime algumas ações errôneas. A sociedade do controle até mesmo no corpo das pessoas atribui o poder. O corpo é educado, tipo, mulher tem que sentar assim, homem pode sentar assim, mulher tem que andar, nervoso, homem pode andar sentando. Sabe, o poder, o controle para ser uma força produtiva. Ele fala também sobre o panóptico, né, nessa questão da vigilância, do filósofo Jeremy Bentham, né, a certeza de estar sendo vigiado. E segundo Michel Foucault, saber e poder se cruzam. Quanto mais saber eu tenho, mais poder.